amigos do ED, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso programa de vídeo entrevista. Aliás, queremos agradecer em nome de toda a equipe do Jornal em Destaque e também do Raízes Multimídia, nossa produtora, pela marca alcançada de mais de 7.300 visualizações só nos últimos 4 programas. Muito obrigado por sua participação, muito obrigado também pelos elogios, enfim, fica aqui o nosso agradecimento e continue aí nessa força. Para quem está chegando agora e não sabe, os nossos programas são sempre gravados aqui nesse paraíso, pousada Casa do IP Amarelo, que fica bem pertinho do centro da cidade. E se você está pensando em se hospedar aqui em Miguel Pereira, o lugar é esse. Você merece o conforto, a sofisticação e também esse contato com a natureza que só a pousada Casa do IP Amarelo pode proporcionar para você e sua família. Então tá dado o recado. O convidado do programa de hoje é presidente de uma ONG que há tempos vem realizando trabalhos excepcionais de grande relevância social. Esse trabalho também chegou até Partido Alferes. Eu estou falando do Pérolas Negras, um time de refugiados haitianos que está baseado ali naquela cidade. Bom, nós queremos falar também que recentemente foi capa destaque do nosso jornal, um trabalho que realizaram no 2º maior campo de concentração de refugiados sírios, fica na Jordânia. Eles trouxeram uma garotada para cá que já estão jogando no futebol brasileiro. Eu estou falando da ONG Viva Rio e o seu presidente, Sebastião Santos. Sebastião Santos, hoje é você em destaque. Muito obrigado por sua presença aqui conosco. Eu quero começar já falando a respeito do Pérolas Negras. Na verdade, eu gostaria de falar desse trabalho que vocês realizam. Primeiro começou com refugiados do Haiti e agora vocês foram até a Jordânia, no 2º maior campo de concentração de refugiados sírios. Fizeram uma peneira lá com centenas de garotos e trouxeram ali alguns garotos para cá jogarem no futebol brasileiro. Fala um pouquinho a respeito disso. O Haiti não tem mercado para futebol, então levamos para lá um trabalho que é feito aqui no semiárido brasileiro, trabalho de captação de água de telhados, em prédios públicos, de escolas, armazenava essa água e tratava e distribuía essa água para a população. Esse trabalho aonde realizou? Foi mediação de conflito, depois a água com mulheres, então todo o trabalho era feito por mulheres, né, desde a captação, a gestão da água, o caminhão-pipa, tudo eram mulheres, porque as mulheres tratam melhor dessa questão do que os homens, né? E lá então é muito próprio isso. E a questão do lixo, né? A cidade inteira, montanhas de lixo eram usadas para fazer as batalhas, as guerras entre as gangues e o exército. Limpamos a cidade toda onde nós estávamos e começamos a plantar árvores, recuperar, né, os terrenos que foram degradados na região de Beler, onde nós ficamos. Criamos um centro social enorme lá, com mais de 20 mil metros quadrados, com arte, cultura, capoeira, saúde, educação, enfim, virou um grande centro social lá dentro do Haiti. E percebemos que os haitianos são loucos por futebol. E no Brasil, então, eles torcem mais do que a gente. Sofrem mais do que a gente quando a gente perde. Que isso! E uma molecada jogando futebol em tudo que é lugar, na rua, sabe, qualquer terreno baldio, enfim. E aí pensamos o seguinte, será que é possível, além do trabalho social que nós estamos fazendo, um dia imaginar que uma seleção haitiana pode chegar à Copa do Mundo? Rapaz! Isso nos motivou a pensar em criar uma escola de futebol de excelência no Haiti. Fizemos um centro de excelência em 2009, 2010 veio o terremoto, destruiu tudo, recomeçamos em 2011 e inauguramos em 2011. E lá criamos um centro de excelência de futebol para os meninos haitianos, né? De todas as regiões do país, chegavam lá e a gente ia fazendo teste, escolhendo, chegamos a ter 200 e poucos jogadores lá. Com escola, com tratamento médico, alimentação, enfim. Toda assistência. Masculino e feminino. Chegou um certo momento que nós percebemos que o Haiti não tem mercado para futebol, né? E aí resolvemos trazer para o Brasil
os que chegam aos 16, 17 anos, para aqui tentar um espaço em algum time de relevância no país, né? O Brasil ainda é um time, ainda é um país do futebol. Sem dúvida. E chegando aqui, partindo do Alferes, arrendamos o hotel Fazenda Quindins e lá criamos um centro de treinamento Pérolas Negras, né? E começamos a fazer um trabalho com esses meninos ainda amador, né? Ganhamos um campeonato em Minas Gerais e aí veio a tentação de virar um time de futebol profissional, né, regulamentado, filiado à Federação do Rio, à CBF, etc. E nos filiamos, começamos ano passado na Série C, e hoje já estamos na Série B2. Esse ano disputando a Série B2. Então essa é a história que nos trouxe até aqui para Partido do Alferes. Que máximo, que máximo. E aí, não satisfeitos com os refugiados, com as pessoas, enfim, as pessoas que estavam vivendo nessas condições ali no Haiti, vocês resolveram ampliar o leque e pensaram lá na Jordânia. Esse foi um outro capítulo. Quando surgiu essa história dos refugiados no mundo inteiro, na Itália, com morte de pessoas que chegavam de barco, etc. O Rubens César, que é o nosso diretor executivo hoje, licenciado, pré-candidato ao governo do Estado, ele dizia que alguma coisa tinha que ser feita nessa área do refúgio no Brasil. O Brasil é um país que sempre acolheu muito bem os refugiados, as pessoas que vêm de fora, os migrantes, né? E aí pensou na possibilidade de o time dos Pérolas Negras, que é basicamente de haitianos, era basicamente de haitianos, pudesse ser um time que tivesse outras nacionalidades na condição ou social, né, que tem o Haiti, ou de guerra, como é o caso da Síria, né? Aí fomos à Síria, fomos à Jordânia, né, nesse acampamento sírio, de 80 mil pessoas, ali assentados, acampadas. Na fronteira ali da Jordânia. Na fronteira da Jordânia com a Síria. E ali fizemos uma grande seleção, escolhemos 5 jogadores. É muito pouco, é muito pequeno. Mas é simbólico, é um recado que a gente quer dar para o mundo, porque, no geral, as pessoas, os países, o Brasil também tem um pouco isso, né? Quando recebe um migrante, um refugiado, primeiro que não valoriza, né? Não trata com devido respeito, né? Segundo, que acha que vai tomar um emprego ou lugar, sabe, de quem está no país, né? E é o contrário, eles trazem muita cultura, trazem muito talento, enriquece, né? Então a gente está apostando nisso, né? Num exemplo, né? numa coisa pequena, mas que seja exemplar, para que quem sabe outros times, outros países façam a mesma coisa e você tem aí uma outra história com relação aos refugiados do mundo inteiro. Presidente, nem precisa falar que nos tornamos fãs desse trabalho de vocês, não é à toa que foi a primeira página, né, um destaque absoluto do nosso impresso. Realmente é um trabalho muito louvável, nós acreditamos exatamente nessa proposta, né? Nós temos visto aí a questão da Venezuela, né? As pessoas que estão atravessando a fronteira, como é que no início foram tratadas e que exige que realmente o governo pense nessas pessoas, né? Como possíveis novos cidadãos, como pessoas que venham para somar, para enriquecer e ajudar, né? Eu acho que isso é mais do que tudo humano, né? Certamente. E o que foi interessante é que quando a gente pensou nessa possibilidade, no Brasil as regras são as seguintes: você pode ter 4 jogadores estrangeiros jogando num time de futebol, com um no banco, no máximo 5. Sim, 4 mais. Nosso time era só de haitianos. Então, para disputar um campeonato carioca, por exemplo, como não, eu teria que deixar metade do time fora do jogo, né? E aí levamos uma proposta para a Federação do Rio de Janeiro, de modo que a federação considerasse como se brasileiro fosse aqueles refugiados que tivessem no time Pérolas Negras, né? Foi feito um trabalho jurídico, né? Inclusive pela doutora Luciana, a quem nós agradecemos bastante. Foi bem recebido? Muito bem recebido. Ela fez um trabalho fantástico jurídico. Isso foi aprovado pela Federação do Rio de Janeiro. A CBF também encampou isso. E a ideia é que a FIFA agora encampe isso. Ou seja, todo refugiado que tiver em determinado país seja reconhecido pro futebol como se nacional fosse, né? Sem ter essa limitação de 4 ou 5 jogadores por ser estrangeiro. Né? Isso já foi uma vitória. Cara, né? Então aí foi uma vitória, né? Pois é. Hoje você pode ter qualquer time do Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, com qualquer jogador estrangeiro, até mais de 5, se for o caso. Nessa condição de refugiado, exatamente. Caramba, quer dizer, abriu portas, Abriu né? portas. E mudou a legislação. Brasil, né? E a gente não imaginava isso, né? A gente, quando fez essa movimentação, achava que ia encontrar algum tipo de barreira. Mas, infelizmente, a federação foi muito generosa, fez um trabalho jurídico muito importante e isso hoje é uma realidade
no Brasil. Agora, é extraordinário te ouvindo falar, como vocês conseguem fazer essa leitura, né, de ir passo a passo, né, e fazendo a leitura da realidade, assim, agora precisamos disso, agora é isso. e vocês chegaram de conseguir fazer com que a CBF mudasse a sua regra, né? A gente se acostumou e ultimamente tem sido bem assim, Hélio, a deixar de sonhar. A gente fica numa situação, vendo a desgraça do mundo, vendo a dificuldade do país, enfim. Tudo isso está acontecendo hoje no Brasil com muita desesperança. Aí você deixa de sonhar. Quando você deixa de sonhar, você não realiza. Nós temos no DNA do Viva Rio e das pessoas que lá estão, essa coisa do sonho, da utopia. Por isso a gente nunca para. Vai aqui, acerta, erra, começa de novo, enfim. Isso nos fez acreditar que era possível mudar a legislação da CBF, da FED, da CBF, que é possível mudar a legislação da FIFA, que é possível ter um time de futebol de refugiados aqui, em outro estado do Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Isso tudo foi de muita ousadia. Né? E pior assim, sem um tostão. Foi na fé, sabe? Eu cheguei aqui no dia 30 de dezembro de 2015, né? Procurando, batendo nas portas para achar um lugar, e vinha para cá, para o Boa Vista. Sim. Infelizmente, na última hora, depois de 3 meses de conversa com a direção, não tinha documentação necessária, não podia fazer um contrato com uma documentação que não me dava segurança. Não foi possível. Não foi possível. E aí lembrei que eu fui hóspede do Quindins, conhecia por acaso o Juninho, que é o atual prefeito da cidade, e aí bati na porta dele e disse, olha, venha para cá, se vai ter contrato ou não, depois a gente conversa. E vocês estão muito bem instalados lá. Estamos bem, estamos bem. Consegui fazer um campo de futebol oficial, tem um campo para treinamento, tem mais um outro campo que nós arrendamos em Maravilha, tem um outro em Arcozelo e tem o Avelar, que a gente também tem como o nosso estádio oficial para as disputas oficiais do campeonato. E vocês já esperavam que realmente ia ter esse resultado do Pérola já conseguir já passar para a Série B, assim, não, rapidamente? Não, porque... Estava no plano? Não, porque uma coisa é você sair de um projeto social como nós saímos lá do Haiti, né, com sucesso, com vários campeonatos, fomos vice-campeão mundial, eu esqueci o nome agora do país que a gente disputou, enfim, mas fomos vice-campeão mundial e então, claro, tinha talento para mostrar, né? Mas não achávamos que fosse tão rápido que no primeiro ano em que nos tornamos profissionais já iríamos conseguir essa façanha de ser campeão na série, no sub-20 e no profissional, né, da Série C. E outra coisa muito bacana também é que o Pérolas Negras tem o seu time feminino de futebol. Fala um pouquinho a respeito. Tem. Que é sensacional. Uma parceria aqui com pessoas de Miguel Pereira, inclusive, né? As meninas aqui com a Priscila. A Priscila já foi, já foi entrevistada nossa. Isso. E com muita coragem dela, porque é uma batalhadora, né? Bate também de porta em porta para manter o time, a gente ajuda naquilo que é possível. Muito difícil. E ela vestir a camisa e o símbolo dos Pérola Negra, nos dando muita honra, inclusive. Bom, presidente, eu limitei demais com as perguntas, né, a ONG Viva Rio. Eu gostaria que o senhor falasse mais a respeito de qualquer coisa que você ache relevante para os nossos telespectadores. O Viva Rio é uma experiência sociológica que ninguém acreditava que desse certo. Quando surgiu em 93, o Rio estava muito parecido com o que é hoje. Talvez hoje esteja um pouquinho pior, né? Naquela época tinha muito confronto nas favelas, né? Muita bala perdida. E tinha um elemento nessa confusão toda que era o Rio de Janeiro de 93, que também eu acho que teve uma importância grande na criação do Viva Rio, da forma como ele foi criado, que eram os sequestros. Tinha violência, teve a chacina da Candelária, a chacina de Vigário Geral, confronto tudo que era lugar, o Rio em pé de guerra. Essas eram as notícias. Eram as notícias. Mas tinha também um elemento chamado sequestro, que alguns empresários foram sequestrados, e filhos de empresários, e gente da elite. Isso fez com que algumas pessoas, né, batessem na porta do Rubem César, que era diretor do ISER, Instituto Superior de Religião, ali na Glória,
né, no centro do Rio de Janeiro, querendo fazer alguma coisa pelo Rio de Janeiro. Gente, temos que fazer alguma coisa. O Walter Matos, que era do jornal dos Esportes, bateu na porta do Rubem: temos que fazer alguma coisa pelo Rio de Janeiro. Aí o Rubem chamou o Betinho, o Herbert de Souza, né, daquele trabalho com sensacional do IBASE, né? E aí os três resolveram fazer uma reunião mais ampliada, chamando alguns segmentos da sociedade carioca. Gente de favela, empresários, gente da arte, da cultura, do esporte. Juntou todo mundo num hotel durante uma semana. Só tinha uma pergunta que era feita em cada debate que foi nesse encontro. Como diminuir a violência no Rio de Janeiro? Era essa a única pergunta. Aí chamaram, suficiente para deixar todo mundo. Chamaram especialistas de várias áreas, né, da área de segurança pública, de educação, etc. E aí as respostas tinham que ser objetivas. Não era para fazer discurso político. Não era para filosofar, né? Não, E no final, como todos os veículos de comunicação apoiavam aquela iniciativa, tinha sempre uma coletiva de imprensa para dizer que resultado teve aquele dia de debate. No final disso tudo, o pessoal fez um documento para o Rio de Janeiro e o Rubem César disse o seguinte: olha, não se começa nada no Rio de Janeiro, do jeito que está com essa confusão, se os cariocas não tiverem condição de parar e refletir que cidade querem construir, querem morar, querem viver. Isso tem que estar claro. Tem que estar claro. Tem que estar claro, e para isso ele propôs uma outra maluquice. Propôs que o Rio parasse por 2 minutos. A cidade parasse por 2 minutos. As pessoas parassem por 2 para pensar, para refletir na sua própria vida, enfim, na cidade, etc. E aí, ninguém acreditou que isso fosse acontecer, né? Foi uma semana inteira de divulgação na imprensa, etc. No dia 17 de dezembro, às 12 horas, em frente à Igreja da Candelária, os sinos tocaram na cidade inteira onde tinha igreja e todo mundo parou. As imagens que a Globo fez, no Globocop, em vários lugares do Rio de Janeiro, no centro, na Zona Sul, no subúrbio, na Zona Oeste, foi impactante. Todo mundo parou para pensar por 2 minutos que cidade queriam que renascesse daquele movimento. Que vitória! Isso foi de arrepiar quando a gente conta. E aí começamos a pensar o seguinte: bom, e agora, o que a gente faz? 3 coisas foram marcantes nesses debates que houveram durante esses dias. Primeiro, que não tinha como mudar a cidade, né, e diminuir a violência se não trabalhasse com a juventude. Porque é ela que mais morre, é a que mais mata, né? Se não trabalhasse com as comunidades, né, de baixa renda das periferias, são as que mais sofrem. E se não trabalhasse com a polícia. Então, essas três bases serviram para que a gente começasse um trabalho nas comunidades. Até hoje estamos nas comunidades. E aí, cara, como era uma maluquice, e ninguém, todos os sociólogos, antropólogos, filósofos, dizem assim: isso não vai dar certo. Como é que você vai juntar, de um lado, o Roberto Marinho, do outro lado o cara da CUT, a Fijan, com o cara da favela? Quer dizer, isso não vai dar certo. É óbvio que não vai dar certo. São muitos interesses diferentes para que todos sentem à mesa e resolvam alguma coisa que dê resultado. E deu, porque o interesse maior era o Rio de Janeiro, né? Era o Rio se recuperar daquela onda de violência que estava vivendo. Esse sentimento derrubou barreiras. Derrubou barreiras. Sociais, econômicas. Nada ideológico, tudo meio pragmático, prático. É isso que tem que ser feito, vamos fazer, né? E aí cai para dentro das comunidades do Rio de Janeiro, com educação, né, com a questão da saúde, com a questão do emprego, com a questão de geração de renda. Enfim, aí foi um trabalho que cada coisa que surgia para o Viva Rio, naquela direção de melhorar o Rio de Janeiro, a gente topava. E de lá não pararam mais? Não paramos mais.
Bom, então na verdade vocês acabaram avançando para outros setores de políticas públicas, não é isso? Em 2008, né, quando o Rio mudou de gestão, nós fomos até o então prefeito Eduardo Paes para conversar e colocar o Viva Rio a serviço do Rio de Janeiro, como sempre fizemos com todos os governantes. O Viva Rio não tem partido, não tem... Enfim. E aí, na conversa com todo o nosso conselho, o prefeito falou assim, olha, eu já conheço bem o Viva Rio. O Viva Rio tem um trabalho muito bom na área de educação, na área de segurança pública, mediação de conflitos nas comunidades e tal. Mas eu tenho um grande problema para resolver no Rio de Janeiro, que é a saúde. O Rio tinha até então 3,5% de área coberta pela saúde da família, né? Saúde básica. E ele queria e sonhava com a ideia de ter 40%, expandir isso, né? 80% no segundo mandato, se caso fosse reeleito. Quer dizer, jogou mais um desafio para... E nos desafiou o seguinte, ó, quer ajudar o Viva Rio? Se credencie como OS no Rio de Janeiro, aqui na capital. Eu estou criando uma lei para as OS, e aí vocês disputem as áreas da cidade para ampliar, para instalar saúde da família em todo o município do Rio de Janeiro. E vocês fizeram? Com um detalhe, nós só fizemos nas favelas. Uau. Porque é a nossa especialidade, a gente está acostumado a entrar e sair, lidar com todos os conflitos que existem, sabe das necessidades, sabe como que chega, como se comporta dentro de uma comunidade, enfim. Temos o respeito dessas comunidades, aí topamos o desafio e ganhamos 3 áreas na cidade do Rio de Janeiro. Hoje nós temos 75 clínicas de saúde da família, 5 CAPs ADs, 7 UPAs, 5 do estado e 2 do município, inclusive uma dentro do complexo penitenciário de Jericinó, chamado Bangu. Então a gente cresceu muito em função desse trabalho com saúde, mas temos um trabalho bastante grande com questão de meio ambiente, né? Aqui na região dos lagos, aqui no Rio de Janeiro, na região dos lagos, e temos um trabalho também na área ambiental que começa a ganhar um espaço grande em todo o estado do Rio de Janeiro, onde tem as áreas de preservação ambiental. Presidente, me diz uma coisa, e se porventura alguém que esteja nos assistindo agora, seja empresário, empresa, né, um cidadão comum, e que veja realmente nesse trabalho esse valor todo e queira colaborar, porque realmente é complicado, né? Você falou que são 10 mil funcionários, como conseguir manter isso se não tiver a ajuda de todos? Claro, o Viva Rio hoje vive basicamente do serviço que presta ou para algum tipo de empresa, quando ela quer fazer um determinado projeto social, ou para governos. Né? Nós não temos dinheiro próprio, é sem fim lucrativo. Então quem puder ajudar, pode ajudar ou diretamente ao Viva Rio ou algum projeto que ache interessante. Por exemplo, alguém pode querer ajudar os Pérolas Negras, né? O time de refugiados que nós estamos... Ele pode dedicar diretamente a esse projeto. Né? O nosso site é www.vivario.org.br. Lá tem, se você quiser doar alguma coisa, tem lá um linkzinho para você fazer a doação. Quer dizer, é simples, prático, é simples. Presidente, já está ficando até corriqueiro sempre falar que o nosso programa é compacto, que não deu tempo de a gente falar tudo, mas sem dúvida nenhuma nós temos a certeza absoluta que teríamos muita coisa para falar. Mas agora chegamos ao final, então é o seu momento de fazer suas considerações finais. Olha, eu queria só deixar um recado para todos os nossos telespectadores, de que não percam a esperança, não percam a vontade de sonhar, não percam a utopia num mundo melhor, numa sociedade mais justa, mais fraterna. Não perca isso, porque é isso que vai fazer com que a gente possa mudar esse estado de coisas que está aí colocado. Eu sempre digo o seguinte, olha, se nós seres humanos fomos capazes de fazer o caos, muitas vezes a gente olha para o lado e vê, né? Não precisa ir muito longe, também seremos capazes de fazer, sabe, aquilo que seja melhor para todo mundo. Então, se formos capazes de fazer o caos, faremos também uma coisa boa, faremos uma sociedade justa, fraterna, igualitária, basta que a gente queira e não perca essa esperança. Muito obrigado mais uma vez, em nome de toda a nossa equipe. Sebastião Santos, presidente da ONG Viva Rio, você em destaque. Foi um prazer. Muito obrigado.